Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 7, a partir do versículo de número 5. Palavra de Deus. Bendito seja o Senhor nesta noite. Eu tenho a certeza de uma coisa: Deus tem uma palavra para o nosso coração. Os irmãos encontraram, digam amém. Você que está em casa pode também acompanhar a meditação da palavra de Deus. Quero convidar você, não se retire nesse momento da rede social. Fique conectado, porque Deus vai falar contigo nesse momento. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, vai dizer assim: porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, ou seja, cheio de problemas, por fora combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, ou seja, me alegrei. Só até aqui. Vamos elevar a Deus uma oração nessa noite. Senhor Deus, bendito e eterno, entramos na Tua presença nesta noite, sendo gratos ao Senhor por mais uma oportunidade, a qual o Senhor nos concede pelo Teu amor. Pai amado, nesta noite, louvamos a Ti porque sentimos a Tua presença neste culto tão maravilhoso. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro nesta noite, Pai amado, e eu te peço uma coisa muito importante: que nós possamos sair daqui, ao termo deste culto, diferente, se regozijando na Tua presença, muito melhor do que entramos. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu confesso que quando eu li esta palavra, eu muito me alegrei. Eu trabalho, os irmãos sabem, na escola pública também, e esta semana estavam entregando na frente da escola aquelas Bíblias pequenas, azuisinhas. E quando eu cheguei para dar aula, eu fiquei muito feliz. Muitos vieram me mostrar a palavra de Deus. Todos os alunos contentes porque tinham recebido aquelas pequeninas Bíblias do Novo Testamento, com Salmos e Provérbios. E um aluno chegou para mim e falou: professor, eu sei que o senhor ama a palavra de Deus, e eu estou com umas 2 pequenas Bíblias aí. Peguei 2. Só quer uma? Falei, quero. E eu guardei aquela Bíblia. Fiquei tão maravilhado, irmãos, porque no começo da minha conversão, essas Bíblias, essas pequenas Bíblias, elas faziam parte da minha vida. E dentro da escola, quando eu abri a Bíblia, por abrir, eu abri nesta passagem bíblica, de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. O que me chamou a atenção, e eu olhei bem para a Bíblia, é quando eu me deparei com o versículo 6. Esta palavra, ela veio com uma flecha no meu coração. E eu fiquei olhando para esta palavra, e a palavra falando para mim: Deus consola os abatidos.
Deus consola os abatidos. E quando eu li o versículo 5, eu fiquei impactado, porque quem estava relatando isso era Paulo. Paulo estava abatido. Então eu esmiucei a palavra em casa, eu falei, meu Deus, eu preciso esmiuçar esta palavra. E eu me deparei com Paulo, um homem que está na Macedônia. A Macedônia, onde ficavam as igrejas de Filipos e Tessalônica, era uma região pobre. Eram igrejas que não dispunham de recursos financeiros, apesar de serem generosos. Se nós pegarmos a passagem de Coríntios, salvo engano, capítulo 8, 2 Coríntios 8, vai dizer que esses irmãos, apesar de muita tribulação, havia alegria, com a profunda alegria de colaborar na generosidade. Apesar da pobreza material, o coração em compartilhar, em abençoar a obra missionária de Paulo e as outras igrejas, os irmãos, eram grandes. Então, quando Paulo ele vai para a Macedônia, aqui no capítulo 7, nós vamos ver que Paulo vai dizer assim no versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne, Paulo está falando do homem do estereótipo humano, não teve repouso algum. Paulo está falando de algo que lhe trouxe cansaço. E ele vai dizer assim: em todos fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Paulo, quando ele vai escrever a segunda epístola aos Coríntios, ele vai relatar uma epístola sobre o sofrimento. Há algumas passagens bíblicas que Paulo vai falar do sofrimento. Quem está falando aqui do sofrimento é um homem que escreveu 13 epístolas. Segundo ele, o arquiteto do Evangelho, como aos Coríntios escreveu. Um homem que teve a oportunidade de ir ao terceiro céu, ver alguns mistérios de Deus. Um homem escolhido a dedo por Deus. Mas Paulo está aqui relatando algo, apesar da sua intimidade com Deus, e apesar da sua confiança em Deus, Paulo passou por combates. Imagine você estar na igreja, na região da Macedônia, de uma igreja que necessita de um amparo financeiro. Imagine você estar em uma igreja que sofre perseguições, como está escrito em Atos. Então Paulo está sofrendo perseguições pela pregação do Evangelho. A sua preocupação, porque ele havia escrito uma carta à igreja de Corinto, que estava rejeitando a sua autoridade ministerial, espiritual. Ele estava aguardando a notícia de Tito, porque a primeira epístola que ele vai escrever à igreja de Corinto, que ao contrário das igrejas da Macedônia, era uma região próspera, uma cidade portuária. Mas Paulo precisou corrigir aquela igreja. Se nós pegarmos os 4 primeiros capítulos da igreja de Corinto, e depois capítulo 5, capítulo 6, Paulo vai tratar de inúmeros aspectos que foram perigosíssimos para o desenvolvimento da fé cristã na igreja de Corinto. O litígio entre irmãos, a imoralidade de ordem sexual, a divisão na igreja. Então Paulo está aguardando a notícia de Tito, aguardando. Mas Paulo também está na Macedônia fazendo a obra de Deus. E fazer a obra de Deus, a gente sabe que não é fácil. É perseguição para tudo que é lado. As lutas são de ordem espiritual. O cristão muitas vezes passa por processos em sua vida. Se Paulo, irmãos, o homem que rodou e tinha um entendimento macro das coisas de Deus, sofreu.
Só que Paulo, ele me chama a atenção, porque ele vai dizer assim: por fora combates, no versículo de número 5, mas por dentro, temores. Paulo sentiu temores. Eu posso caracterizar a palavra temores como medo, como insegurança, como estar desestabilizado emocionalmente. E quando eu digo desestabilizado, não é que Paulo surtou, o termo que nós usamos. Mas o medo é uma emoção, é um sentimento. E o medo, quando não trabalhado em nós, ele nos paralisa. Imagine um homem como Paulo se ele paralisa na fé. Quantas pessoas que olhavam para Paulo e viam um exemplo de homem de Deus. A preocupação de Paulo talvez era: se eu parar o meu ministério, se eu parar a minha fé, muitas pessoas poderão parar. Porque vão falar assim: cadê o Deus de Paulo? Se não conseguiu amparar a vida dele. Ele tinha temores na sua alma. Só que Paulo era aquele homem cristão que sempre tem no fundo das suas dores e dos seus problemas, Paulo sempre tem uma palavra de fé no final. Paulo não é aquele que abre a boca para murmurar. É aquele que fala: está difícil, mas Deus está conosco. Paulo é aquele que sempre vai trazer uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, de restauração. Quantas vezes Paulo foi consolado por Deus? Quantas vezes Paulo foi abraçado por Deus? Então, quando ele tem os temores, no versículo de número 5, ele tem o cansaço físico, porque ele fala que não descansou. Paulo vai se lembrar da graça e misericórdia de Deus, e ele vai escrever no versículo 6, mas, apesar dos temores, apesar do cansaço físico, e apesar dos combates externos, o Deus que nós servimos é um Deus que consola os abatidos. A vida cristã não é uma vida fácil. E eu vou dizer para os irmãos que estão nos ouvindo pelas redes sociais: servir a Deus com propósito paga-se um preço. O evangelho que estão pregando, de que teu Deus é isso, é aquilo, e que você não tem que passar por nada, eu vejo Paulo nos dias de hoje. Esse apóstolo aí deve estar em pecado. Esse apóstolo aí não é de Deus não, só passa tribulação, meu Deus. Mas a garantia do evangelho não é uma vida de estabilidade em toda a sua vida. A vida do evangelho é: teremos momentos difíceis, mas Ele estará conosco. Sentiremos medo, sentiremos insegurança, sentiremos incapacidade de não resolver alguns problemas. Mas a maior convicção de um cristão é ter a certeza de que Deus consola os abatidos. Deus levanta os caídos. Irmãos, se dependesse de nós, se dependesse de mim e de todos nós que estamos aqui, talvez não estaremos mais buscando a presença de Deus mediante os problemas que já enfrentamos em nossas vidas, as dores que nós já passamos. Mas como olhamos para o alvo que é o Senhor, ganhamos força do céu, ganhamos revitalização da glória, sentimos uma presença gloriosa de Deus que diz: vai valer a pena. Esta mensagem é para você nesta noite que está cansado do processo. Esta mensagem nesta noite é para a sua alma que está gemendo por dentro, apesar do sorriso por fora. Deus consola a sua alma, Deus consola os abatidos. Ele é o Senhor nessa noite. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Se nós partirmos para o Salmo de número 146,
a partir do versículo, o primeiro, eu vou ler o primeiro para vocês. E o primeiro fala assim: louvai ao Senhor, oh glória. Louvai ao Senhor. E o salmista se declara: ó minha alma, ela louva ao Senhor. E ele continua no versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Se ele fala que vai louvar ao Senhor durante a vida, ele vai dizer: eu vou louvar ao Senhor mesmo com medo, mesmo com luta, mesmo com tribulação, em todas as etapas da minha vida, a minha boca não se fechará para engrandecer a este Deus, para adorar e dizer: louvai ao Senhor, Ele é Deus, glórias ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. E ele continua: eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que convicção de Deus. Quantas vezes passamos por dificuldades e vamos murmurar, vamos reclamar, mas a boca de quem entende que servir a Deus existem processos, a boca dele só louva ao Senhor. A boca dele engrandece a Deus mesmo na adversidade. Talvez ele venha para o culto, a alma está chorando. Talvez ele venha para o culto com as preocupações da vida. Talvez ele venha para o culto, a sua alma ele está abatido até espiritualmente. Mas a sua boca e a sua alma e a sua vida, elas cantam louvores a Deus. Engrandece o nome de Deus. Quando o salmista fala por toda a minha vida, ele está dizendo: eu louvarei na abundância e louvarei na necessidade. Eu louvarei na saúde, mas também na enfermidade. Eu louvarei quando eu estiver tudo tranquilo, mas quando também estiver tudo atribulado, a minha alma sempre louvará a este Deus. E no versículo 3, ele vai dizer assim: não confieis em príncipes nem filho de homens, em quem não há salvação. Eu vejo uma multidão de cristãos hoje tão preocupados, discutindo economia, e aí o governo A, governo B, governo C, o meu governo ainda vem do céu. Quem rege a nossa vida é o Senhor. Eu não dependo de confiar na providência de homens. Eu não dependo de confiar na mão de homens. A minha confiança é inabalável em Deus. A minha esperança vem de Deus. E ele vai dizer assim, no versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor teu Deus. A tua vida pode passar por dificuldades, sim, meu irmão e minha irmã. Tem gente pregando por aí que não tem que passar por luta, e não tem mesmo, mas se ela vir sobre a tua vida, dê glória a Deus. Deus está com você neste processo, Deus está com você na tempestade, Deus está com você no vale, aonde você estiver, a presença de Deus estará com você. Confiança em Deus, descanso em Deus.
Ah, mas se de repente acontecer assim, acontecer assado, ah, mas se mudar isto, algo melhora. Não, se a mão de Deus estiver comigo, pode tiver o que tiver, eu estarei amparado pelo Senhor. Uma vez um irmão falando comigo, e ele me disse assim: pastor, eu passei por um vale tão difícil, até algumas situações precárias, e eu não senti um amparo que deveria ter tido sobre a minha vida. E eu falei para ele, meu irmão, eu lhe entendo perfeitamente, de que muitas vezes quando estamos entristecidos e abatidos, nós queremos um abraço. Muitas vezes quando estamos contritos no coração e na alma, padecendo alguma necessidade, nós achamos, como diz o versículo 3, confiamos que alguém poderá aparecer para nos abraçar. Mas se ninguém apareceu para vir te dar um abraço, você se esqueceu da coisa mais importante: Deus nunca te desamparou. O Espírito Santo que habita em você está com você 24 horas por dia, 365 dias do ano, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu vou te dar força, eu vou te amparar, e mesmo que ninguém venha, a minha presença é suficiente na tua vida, rapaz. Se tem presença, não vai tombar. Se tem presença, o navio não vai afundar. Deus está no projeto. Por que te abates, ó minha alma? Por que te entristeces, ó minha alma? Se regozija na presença de Deus e dá glórias ao Senhor. O cavalo prepara-se para a batalha. Ah, o cavalo se prepara, mas do Senhor vem a vitória. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas a nossa confiança, ela vem de Deus. Receba essa palavra nessa noite. O inimigo quer que você paralise o que Deus tem na sua vida. O inimigo quer que você desista do propósito de Deus, mas Deus tem uma palavra. Ele consola quem está abatido, Ele refrigera a alma. E aí ele vai dizer aqui no versículo oh glória, estou sentindo uma presença nessa noite. A gente trabalha a semana, sente um cansaço, mas quando abre a boca para falar de Deus, a alma se alegra em dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por que ele louva o Senhor? Sabe por que ele se alegrou e louva e engrandece o nome do Senhor? A resposta está aqui no versículo 7. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Basta uma palavra de Deus e o cárcere vai se romper. Basta uma palavra de Deus e o mar vai se abrir. Basta uma palavra do céu e o fogo desce e consome o altar que Elias havia erguido. Basta uma palavra de Deus e o cenário muda na sua vida. Ei! O Senhor abre os olhos aos cegos. Aleluia. Eu vejo uma cegueira como não enxergar algo de Deus
Deus. Deus abre visão espiritual nessa noite, para você enxergar a grandeza de Deus na tua vida. O projeto abre esse olho espiritual e marcha sobre a terra. Grandes coisas tem feito o Senhor sobre a tua vida. Abre o olho espiritual nessa noite e diga: glória a Deus. Ele está na casa nessa noite. Versículo de número 8, continuando, fala assim: o Senhor, Ele levanta os abatidos. Ele foi até a caverna buscar Elias. Ele foi até o Egito resgatar o seu povo. Deus é Deus que trabalha, irmãos, para aquele que nele espera. Espere em Deus. Não se precipita não, espere em Deus. Está doendo, pastor, mas espere em Deus. Pastor, Deus não falou comigo. Espere em Deus, Ele está no controle neste processo. E enquanto você não tem resposta de Deus, abre essa boca santa para glorificar, para bendizer, porque Ele já tem preparada a tua vitória. Vitória, 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 vitória do céu para a tua vida nessa noite. Toma posse dessa palavra. Deus está mudando situações nessa noite. O Senhor guarda os estrangeiros, aqueles que talvez não estão em sua própria terra. Terras estrangeiras podem estar esquecidos. A Bíblia fala como terras longínquas. Aonde você estiver, Deus estará te guardando. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Ei, acorda, desperta na presença e vamos buscar, adorar a esse Deus. Salmo 147, versículo oh glória. Oh glória, irmãos. Se a alma se aquebranta na presença de Deus, ela tem resposta do céu. Existe uma geração de olhares altivos, que querem comandar aquilo que Deus tem que fazer na sua vida. Existe uma geração mimada que, se Deus não me der, eu não vou servir a esse Deus. Ah, mas esse Deus me desamparou. É muito mimimi espiritual, porque falta a palavra de Deus para entender a grandeza de Deus. Mas quando eu vou para o Salmo 147, de versículo número 3, vai dizer: Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes, ata as suas feridas. Na esterilidade de Ana, ela se aquebrantou na presença de Deus, e Deus lhe respondeu: ei, se aquebrante na presença. Se aquebranta na presença, chora, mas não chora para o homem, chora para Jesus. Entra no teu quarto e diz: está difícil, deixa a lágrima rolar, e Ele te visitará de uma forma especial. Oh, aleluia! Oh, glória, poderosa é essa palavra. Se você der crédito a essa palavra, vai ter renascimento espiritual. Se você der crédito a essa palavra, Deus vai continuar dizendo: o projeto está de pé. Tem projeto de Deus para a tua vida, crente. Está peregrinando pelo deserto, mas Ele diz: eu consolo a tua alma. Põe-te de pé e eu falarei contigo, diz o Senhor nessa noite. Receba de Deus essa palavra. Receba de Deus. Enquanto você levanta a sua mão, o inimigo fica confundido, porque mesmo diante da luta, a minha mão se levanta para dizer: glória a quem não desistiu de mim, glória a quem está comigo, glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, advogado dos advogados,
juiz dos juízes, eu vou pregar médico dos médicos, aquele que vai além, aonde o bisturi do médico não vai, aonde a caneta do juiz não pode ir. Deus dá sentença, Deus muda cativeiro, Deus abre porta onde não tem, para dizer: a glória é minha e eu não divido com ninguém, eu sou Deus.